palavra do dia hoje. Atenção para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Agora no ar, o programa Radar 901. Aqui no canal Bombeiro Civil TV. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. 1 hora de muita informação, entrevistas e comentários sobre a legislação, respeito com a profissão e a missão em salvar vidas. Os bastidores dessa profissão, a união de toda a categoria. Um bate-papo com muitas histórias emocionantes. Radar 901. Apresentação: Lima Bombeiro. E comentários do advogado Yuri Melo. Programa Radar 901. Radar 901. Olá, boa noite a todos os bombeiros ligados, boa noite aos meus amigos que estão aí hoje ligadinho no nosso programa, mais um programa da série Radar 901, hoje com a presença aqui do nosso querido Trindade, um grande guerreiro da área florestal, esse é o cara. É isso aí, galera, nós estamos aqui ao vivo mais uma vez aqui para informar vocês do que é necessário, informar sobre os nossos trabalhos, informar o que está se passando na nossa profissão, não só no Distrito Federal, como em outros estados, informar também sobre os ocorridos incêndios, né, de grandes proporções que está acontecendo em outros países, onde os nossos brigadas viajaram, essa questão inclusive o Trindade é que vai informar pra gente como é que está o andamento, né? Então eu quero aqui agradecer a presença de cada um dos senhores e pegue o link do nosso programa e repasse para os seus amigos, repasse para todos, né? Daqui uns dias nós estaremos em uma composição melhor de estúdio, então esse foi o primeiro passo do nosso programa Radar 901, que na verdade ele veio para ficar. Aliás, ele já está solidificado, já está cravado na pedra, né? Cravado na rocha esse programa. Por quê? Além dele ter sido o primeiro programa a nível nacional, o primeiro programa Radar 901, que é o programa da TV Bombeiro Civil, esse programa ele veio para abrir a mente do trabalhador, abrir a mente do bombeiro civil, do brigada, do brigadista, o que seja. Ele vai abrir a mente das pessoas para que nós possamos ter união e ter um foco de buscar as coisas boas para nós, buscar os nossos objetivos, né? Então é nesse sentido que esse programa ele veio a calhar. Então quero aqui acreditar que vocês venham sempre nos apoiar, nos ajudar, e sempre vamos ter aqui um guerreiro na bancada para tratar de assuntos que são inerentes à nossa profissão e no geral como um todo, né? Então eu quero dar aqui boas-vindas aqui ao nosso amigo Trindade. Trindade, boa noite para ti. E aí, como é que tá as coisas? Boa noite, Lima. Boa noite aos bombeiros civis de todo o Brasil. Boa noite aos brigadistas florestais de todo o Brasil. E boa noite também, né, aos agentes temporários ambientais, os ATAs, né? Todos os novos contratados, tivemos as contratações agora. E Lima, obrigado pela oportunidade. Vim aqui, é sempre um grande desafio poder falar das coisas novas, do que está acontecendo, né? Depois a gente vai tecer, falar um pouco do pessoal que está no Canadá, né, Lima? Exatamente. Muita gente bom aí que está lá. Também a contratação do IBRAM se renovou agora, né? Se efetivou, né? Exato. E assim, vamos em frente, né, Lima? Pois é, rapaz, é interessante. Eu estava assistindo a televisão um dia desse aí e vi essa questão dos incêndios e vi também essa equipe, né? Acho que foi 130, né? Obrigado por falar. Foram 130 servidores, eles já estão no Canadá e alguns dias já estão combatendo lá.
amigos nossos aqui de Brasília também, representando diferentes regiões do Brasil, né? Quem está encabeçando isso aí é, com certeza, o Instituto Chico Mendes, né? Com o Ministério do Meio Ambiente, enfim. E dizer que a gente está torcendo para que eles voltem bem, né, cara? E vão voltar, se bem que vão agora é dólar, né? Então vão receber em dólar. O bolso vai vir melhor, com certeza. Eu acredito sim, Trindade. Mas eu gostaria até de enfatizar nessa questão de dinheiro. Eu acho uma vergonha o que é pago para o pessoal florestal. Por quê? Porque, na verdade, o risco é muito maior do que as pessoas imaginam. Tem pessoas que acham que trabalhar, fazer o combate a incêndio em floresta é fácil, não é não. Eu combati em floresta também. Então eu tenho ciência que não é fácil, além de ser muito perigoso. Então é muito complicado, é complexo, é uma situação complexa. Fogo em matas, principalmente porque ali não tem uma dosagem que você possa dizer, não, aqui está mais baixo, não, ele vem de uma vez. O incêndio ele vem de uma vez, ele vem com o vento. O que está acontecendo naquela banda do Canadá ali é lamentável, né? Lá é uma situação atípica aqui do território brasileiro, mas o pessoal vai se dar bem lá, eu tenho certeza. É só acrescentar um pouco sobre o salário, né? Nós que somos aí contratados temporariamente aí pelas instituições aí de trabalho, a gente fica muito feliz quando pode viajar um pouquinho, sabe? Óbvio. O risco é muito maior, com certeza, né? Exatamente. Mas é a maneira que o brigadista aí tem para tirar um salário mais digno, né, cara? Que são as viagens. Então, sucesso para todos lá, né? Pois é, rapaz, eu até digo, em relação ao salário que eu falei agora há pouco, eu acho de certa forma, uma vergonha uma instituição federal pagar tão pouco, né? Diante de um risco tão grande. Então, o que acontece? Eu até imagino o seguinte, por que já que eles contratam temporariamente, por que não fazem um concurso então? Por que não faz esse tipo de situação? É assim, sabe, Lima? Eles sabem que quando abrir uma certa porta... Por que a nossa CPL ano passado foi tirada 2 vezes lá de dentro? Que realmente vai ser o divisor de águas, né? Hoje o bombeiro civil é CLT. Essa é a grande diferença, sabe, Lima? É o divisor de água para o agente temporário ambiental, para o brigadista florestal, é justamente sair do regime temporário. Mas para sair do regime temporário tem que se embasar no regime CLT. Para ser CLT tem que ter uma lei que reconheça nós como categoria trabalhista. Sim. Tratando desse assunto em relação à CLT, veja bem, a nossa profissão ela nasceu em 1892. Né, em Santa Catarina. Então, minha terra. Né? Sua terra? Minha legal, terra, Santa Catarina. Um abraço aí, Santa Catarina, Chapecó, muito São bom. Chico, um abraço. Pois é. Então, tem um pessoal aqui te dando boa noite. Boa noite, Trindade. É isso aí, ó. Boa noite aí, pessoal. Então, veja. Interajam aí, vamos interagir. Então, assim, a nossa profissão, ela nasceu nessa época. Na verdade, um pouco da história é que ela nasceu no século XVII. Muita gente acha que foi o bombeiro militar, ele criou. Na verdade, ele foi criado. Porque antes não tinha nem militar. Então, na verdade, eu creio que, se eu não estiver enganado, só existe bombeiro militar em 3 países. Né? Que um deles é o Brasil, acho que 2 na África do Sul, se eu não estou enganado. Se bem que o restante do mundo são bombeiros particulares, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, lá parece que é descontado não sei se em conta de telefone, alguma coisa nesse sentido, um valor ínfimo, né? Ínfimo mesmo, para você equipar os bombeiros. Aí tem um bombeiro lá que ele é pago, né? Inclusive tem um capitão que é brasileiro, que mora lá, que ele é bombeiro. E eles tem uns que é remunerado e tem outros que não são remunerados, né? São voluntários. Então, assim, eu acho muito bonita essas atitudes. Porém, nós aqui de Brasília, principalmente, iniciamos a luta para a regulamentação da profissão de bombeiro civil. Por quê?
Porque, na verdade, ela era uma profissão que todo mundo dizia que tinha autonomia. E, na verdade, não era isso. Nós éramos filiados dentro do Sindicato dos Vigilantes, que já diz, né? Sindicato dos Vigilantes. Exatamente. Nós somos vigilantes do fogo, né? Ou seja, nós somos vigilantes do fogo, vigia do fogo, né? Ou vigia do fogo. Então, na verdade, a nossa profissão, ela só tem, em relação aos vigilantes, ela só é co-irmã, nada além disso, né? O vigilante faz uma função, nós fazemos outra, que é salvar a vida, prevenimos incêndio, apagamos incêndio, tudo isso. Então, assim, quando surgiu essa profissão, é interessante a luta que vocês travam. Então, nós travamos uma luta muito grande, onde sofremos algumas derrotas, mas as derrotas, ela vem para fortalecer, para ter uma vitória muito mais abrangente futuramente, entendeu? Eu imagino que seja dessa forma com que vocês lutam. Eu confesso para você que, estando no sindicato, eu garanto a vocês que eu mudarei as situações. Só que eu vou mudar para melhor. Vou mudar para melhor, porque o respeito vai ter que ser seguido. E eu garanto que eu consigo. Por que eu consigo? Porque nós sabemos o caminho a trilhar. E com o apoio de vocês, entendeu? É totalmente vai ser compensador lutar junto. Nós entendeu? vamos precisar dessa ajuda de vocês aí para seguir o caminho o mais correto possível. Exatamente. E isso nós sabemos, né? Então, assim, a nossa luta, ela nunca foi em vão. Muitas pessoas me questionavam, ô Trindade, em relação a conhecimento, né? Aí eu falava, e aí as pessoas me questionavam, mas você fala assim, até retruncavam naquilo que eu achava que eu sabia, e as pessoas não sabiam nem um pouco, mas me retruncavam. Então, eu tive que partir para estudar. Eu fiz uma faculdade de Direito, né? Hoje eu tenho uma formação em Direito. Por que eu fiz formação em Direito? E me especializei na área trabalhista. Eu também especializei também em duas áreas, penal e trabalhista, entendeu? Mas por que eu fiz isso? Para eu ter o entendimento de brigar pelos direitos de qualquer que seja o trabalhador. Exato, meu. Dessa forma, Trindade, é que hoje eu sou respeitado. Não aqui quero ser melhor que ninguém, não sou melhor que você, não sou melhor que vocês. É a minha forma, eu estou falando do meu conhecimento porque eu tive que buscar para poder defender. Exato. Para poder defender a mim, defender a você. Não que eu seja, como eu estou te falando, eu não sou melhor, entendeu? Mas foi uma forma para rebater certas coisas que eu achava realmente incrível. Por exemplo, retirar os nossos direitos quando não poderiam. Então, hoje eu não aceito retirada de direito, eu luto por isso, não aceito nenhum bombeiro ser discriminado, nenhum brigado, o que seja, ele não aceito discriminação, não aceito perseguição, então vou em cima, bato em cima. Entendeu? Então não aceito mesmo. E essa base é muito boa, né, Lima? Você vai te dando condições de você realmente fazer a coisa mais transparente possível, né? Para todos, né? Isso é muito bom. Exatamente. Tem que se esconder de nada, né? Não pode tem. andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Isso aí, ó. É isso mesmo. Exatamente, rapaz. Porque é como nós estamos falando. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente isso. Entendeu? Todo mundo fazia. É igual o programa, né? Igual nós estávamos conversando agora há pouco aqui nos bastidores. Se fosse fácil, todo mundo fazia sim um programa desse. Mas ninguém sabe o custo que foi para comprar os equipamentos, Trindade. Por exemplo, né? Por exemplo, Isso mesmo. Ninguém sabe o que tivemos que passar para comprar esses equipamentos e para aprender a mexer nos equipamentos. Entendeu? Então, se fosse fácil, todo mundo fazia. Exatamente, Lima. Então, assim, graças a Deus, em primeiro lugar,
E a vocês que estão nos assistindo, que vocês fazem com que nós possamos estar aqui, eu e Trindade, aqui nesse bate-papo. Né, Trindade? Exatamente. A respeito das nossas profissões. Exatamente. E no nosso caso, Lima, a gente está começando a engatinhar praticamente, né? Porque nós temos um grande desafio agora, o próximo semestre. Eu falei na outra vez que eu estive aqui, né? Eu comentei que nós teríamos uma surpresa, né? E realmente a associação nossa está saindo agora no quarto bimestre. Então daqui para semana que vem, na outra semana já está acontecendo. E nós vamos precisar da ajuda de todo o Brasil aí para poder também nos organizar, nos motivar, né? Assim como também os bombeiros civis, agora os brigadistas florestais chegando aí para somar, sabe, Lima? A associação ela vem para somar, para juntar, para dar força para o que há de vir, né? Exatamente. Isso mesmo. Isso é bom, Trindade. Você tocou num assunto muito importante. Gente, ele tratou desse assunto de associação e nós somos aqui uma associação também. Né? A nossa associação, a TBCDF, ela veio, Trindade, para justamente fazer o que você está falando aí. Para buscar apoio ao trabalhador e ajudar no que for necessário. Veja bem você. A partir disso que nós começamos a fazer um trabalho onde nós evitamos centenas e centenas de desempregos, né? Nós já evitamos, a nossa instituição, eu estou presidente no momento dessa associação, a TBCDF, e aí eu quero falar para ti o seguinte, para todos que estão nos assistindo, que só por isso nós fomos processados mais de 6, 8 vezes. Então, infelizmente, nós lutamos, e você vai entender quando você estiver na associação lutando por um objetivo. Vai ter pessoas que vão processá-los porque vocês estão fazendo bem. E assim nós, porque nós falamos as verdades no nosso Instagram, é que nós fomos processados. Porque nós estamos fazendo um bem de divulgar para a comunidade bombeiro, no total, no geral, que das coisas que estão acontecendo no dia a dia e que aconteceram no passado. Como, por exemplo, conforme a legislação, conforme a justiça disse, houve irregularidade na eleição do sindicato, né? Então por isso foi cancelado. A partir do momento que nós divulgamos isso no nosso Instagram, nós fomos processados, ou seja, tentaram tirar inclusive o nosso Instagram, tirar o nosso Instagram do ar. Olha só. Tentaram nos calar. E quem tentou foi a diretoria do sindicato, do nosso sindicato, que o sindicato é nosso, o Sindicato Bombeiro é nosso, né? Infelizmente, cara, acontece isso, né? Então eu espero que não ocorra isso com vocês também, de serem processados. Por quê? Porque é chato, não é legal você ser processado pelo fato ainda de você estar fazendo bem. É muito complicado. Eu torço para que vocês sejam felizes, alcancem os objetivos de vocês, e tenho certeza que nós vamos estar aqui à disposição. Eu vou estar à disposição para tratar de qualquer assunto a nível nacional aqui, né? Nós vamos precisar, sabe, Lima, porque organizando o DF, a ideia é que se expanda isso para todos os estados. Já visto que nós temos aí brigadistas e agente temporário ambiental em todo o Brasil, né? Exato. Todos os estados praticamente. Então, nós vamos precisar desse apoio seu. Eu agradeço muito essa oportunidade da gente estar aqui, porque realmente não é fácil, viu, Lima? Não é fácil, a luta não é fácil, mas a gente não desiste. A gente chegou até aqui e vamos em frente agora. Exato. Isso é bom. Então é isso, Trindade. O que eu quero falar para você é que você será sempre bem-vindo aqui, né? Será sempre bem-vindo, mas e acrescentando, você pode também fazer a divulgação a nível nacional, né? E ao depender da situação, se você quiser também ter um espaço aqui semanal, não sei como agradeço muito. Você estaremos aqui à disposição. Muito bom, né? Porque aí cabe aos bombeiros também dar o apoio, né? Porque quanto mais seguidores nós tivermos, você tiver,
e junta-se, isso abrange todo o país muito mais rápido. Exatamente. Né? Então, vamos somar. Exato. E aí, nesse sentido, nós iremos alcançar os nossos objetivos. Exatamente. Que são objetivos em comum, entendeu? É o fortalecimento e o respeito. E o respeito. Né? Então é isso, nós estamos na luta para isso. Então, fique à vontade para isso, né? Para estar sempre no momento que você quiser aqui. Ótimo. A mesma situação, eu até falei com o Borges está me devendo, eu não sei se você conhece o Borges. Mas o Borges, ele é o que ajuda muito e trabalha muito na área de eventos, né? Então, Borges, você está de parabéns pela sua luta também. Foi o que nós, inclusive, falamos na época em que nós vamos organizar até um ônibus no noturno para que busque os trabalhadores que vão estar saindo de um plantão que já ganham uma mixaria para trabalhar no noturno, trabalhar em eventos. Então nós vamos dar uma força, assim que nós atingirmos o nosso objetivo, que é o sindicato. Eu tenho a esperança que nós vamos atingir, porque Deus é grande e sabe a eleição, da nossa luta. Quando que é a eleição, Marinho? Rapaz, estamos na expectativa dessa eleição já tem tempo. É mesmo? Porque, segundo está o momento, teria o sindicato, o pessoal lá do sindicato, pagar os honorários advocatícios porque eles perderam, né? Então, quando se perde, eles têm a obrigação, nem sempre, mas têm a obrigação de pagar os honorários, né? Certo. Os honorários de sucumbência. Então, o que acontece? Estamos aguardando, porque parece que eles quiseram parcelar em 100 vezes, e isso a justiça não autoriza. A justiça autoriza, o Código Civil, ele autoriza que você dê entrada de 30% e divida no máximo em 3 parcelas. Mas eles quiseram isso para protelar, para que não saia a eleição. Mas eu creio que logo, logo vai sair, não deve demorar essa eleição, cara, e nós vamos à luta. É isso aí, chegando. Nós acreditamos que nós sairemos vencedores. Por quê? Por que eu acredito na vitória? Porque tem Deus na frente. Pronto, é o bem, né, cara? Não só isso. Exatamente, o bem é função do bem. Né? Só Deus está ali, acabou. Não quero mais nem saber de nada. Porque Deus está na frente. Exato. E obviamente nós estamos atrás, né? Deus estando na frente, meu amigo, acabou. Já era. Entendeu? Porque Deus é Deus e acabou. Não tem outra história. Exatamente. Então nós colocamos sempre Ele, que é o Pai, nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso na nossa frente, na frente das nossas lutas, assim como vocês fazem também. Isso aí. E vocês estão de parabéns, Trindade. Trindade, fala sobre o pessoal lá que foi para o Canadá, rapaz. Como é que tá o andamento disso? Foi uma missão rápida aí, né? O recrutamento foi bem rápido, né, Lima? Então acho que estão aí, se falar a memória, de 100 a 120 servidores aí que foram para lá, entre combatentes direto e indireto do fogo. Queria mandar um grande abraço pro nosso amigo Morita, que tá lá no comando lá, né? E as brigadistas aqui de Brasília e de todo o Brasil também que estão lá. Espero que tudo dê certo. É uma missão internacional, né? O pessoal já foi pro Chile, né? Lembrei do Tichico. Tichico também tá no Canadá. Um abraço, Tichico. Então o pessoal já foi pro Chile, já fizeram algumas missões fora. Isso é muito bom, isso aí enobrece a nossa categoria, a nossa classe. Né? Isso eleva a moral, né? Eleva a moral da rapaziada. Mesmo sendo temporários, né? A gente ainda fica com a moral elevada, porque realmente a gente faz a diferença, né, Lima, nesse momento. Rapaz, eu falo pra você, não é qualquer um que vai pro Canadá, não. Infelizmente, foi numa situação, óbvio que a gente não espera, nem esperava, né? Que tivesse esse convite, né? Sim. A situação de emergência, então, foi rápido até, inclusive, foi rápido. Pois é, rapaz. Você já tá lá, combatendo. Pois é, rapaz. Eu não tenho, assim, um site de lá, mas, rapaz, o negócio lá tá bravo. Inclusive, eu vi uma reportagem que caiu um avião que estava combatendo, eu não sei se foi lá, se foi na Austrália, um avião que estava jogando água, né? Então... São os riscos, né? São os riscos. Eu não sei como é que ficou o andamento daquela situação, mas olha, eu vou te falar, é lamentável que
que tenha acontecido aquilo, né? A gente não espera também, mas isso aí, inclusive, é da profissão, né? Você vai com Deus sempre ali do teu lado, né? E aí você não sabe o que vai acontecer. Você vai fazer sua parte, né? Exatamente. Todo cuidado é pouco, né, Lima? Exatamente. Todo cuidado é pouco. É. E num campo, principalmente, porque o terreno é atípico. Você não sabe se é muito complicado isso. Então tem que ficar atento total. Atenção total. Exatamente. Então você como um guerreiro aí das matas, né? Posso dizer assim, você sabe o que está falando, né? Embora eu tenha trabalhado nessa área um pouco, mas não tem esse cacife que você tem, entendeu? É o expertise da profissão, né, Lima? Sim. A profissão nos faz assim, nos quer assim, né? O meu tempo foi pouco, né? Mas foi um tempo, né, razoável que deu para saber como é que era o sistema, entendeu? Então eu aprendi bastante naquilo que eu podia ter aprendido, mas a minha especialização foi em todos os sentidos, em várias áreas, né? E graças a Deus eu de lá para cá vinha só me especializando. E hoje eu sou especialista em defender o trabalhador. Ah, maravilha, é isso que nós precisamos cada vez mais aí no Brasil, né? Pessoas que defendem o trabalhador, exatamente. Porque, como eu estou te falando, eu sou especialista em defesa do trabalhador. Porque, na verdade, assim como outras profissões, Trindade, queira ou não, tem sempre alguém querendo destruir, né? Difícil isso, né, cara? Mas tem. Sempre tem São os alguém interesses pessoais, sabe? A mistura, aquela coisa que é meu, é só meu e é pra mim, e acaba se tornando um negócio muito feio, né, Lima? Exato. Muito feio, né? Muito feio, digamos assim. Pois é, eu inclusive estava falando aqui, estava observando em relação a isso que nós estávamos falando, de algumas pessoas querer prejudicar ou destruir. Eu posso falar para você claramente uma situação que, sinceramente, é lamentável. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Ele já tentou retirar a nossa nomenclatura, já tentou tirar os nossos direitos através de um PL que foi a pedido, né? E não só isso, eles tentam de todas as formas retirar os nossos direitos na tentativa de estabelecer somente a eles como o dominante da ilegalidade. Aí muitas pessoas falam, mas como assim? Não tem outra? Sim, veja bem, a nossa profissão ela é regulamentada por uma lei federal. Eu sempre falo, órgão do Poder Executivo do Estado, ele não tem autonomia para regular. Entendeu? O que ele poderia fazer, em tese, poderia, como a lei já diz, que eles poderão ajudar em alguma coisa, no sentido de se a empresa pedir para eles dar um curso, então eles teriam a autorização se a empresa pedir. Entendo. Não, eles não têm autonomia para regular, mas eles regulam, eles passam por cima, eles colocam situações que é lamentável, como por exemplo, diminui o grau de risco das edificações que são tombadas, por exemplo, na esplanada. Eu inclusive me pergunto como é que pode diminuir um grau de risco de prédio tombado quando esses prédios não tem não foi feito nada para que justificasse essa diminuição de grau de risco. Entendo. O grau de risco que antigamente era B1, né? Ele hoje é o risco A, um grau de risco A, ou seja, diminuiu para retirada, para diminuição de trabalhador. Olha só. Vai ter edificação que esperamos que não ocorra, que vai ficar um bombeiro à noite por cada edificação. Olha só. Agora imagina o que esse cara vai fazer se tiver um princípio de incêndio. Ele vai morrer. E se ele passar mal? E aí, mal como é que súbito fica? lá, e aí, como é que faz? Sim.
As pessoas não estão se atentando a esse tipo de situação. Você entendeu? Só pensa na economia. Exato. Na economia. E acha que economizar vai fazer bem. Não vai fazer bem. Porque pior é se um prédio incendeia e tem um incêndio de grande proporção, que aí os milhões que vai ser gasto para reformar vai ser muito maior do que o que eles gastam. Mais uma mão de obra trabalhando. Pois é, Exatamente. né? Um pai de família, né? Exato. Inclusive isso. São coisas assim incríveis que acontecem, rapaz. Eles burlam o sistema, burlam as coisas. Inclusive, eu estava vendo em uma situação que está acontecendo atualmente, estão tipo fazendo um papel do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pegaram a nossa legislação, quando trata do horário de 12 horas por 36 de trabalho, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, aquele horário que a gente tem do artigo 5º, então ele fala do horário trabalhado. Mas teve algumas situações aí que pegaram o horário, colocaram que fizeram a interpretação que eu até determinei, botei até o nome, Suprema, né, a interpretação suprema sem poder, quando lá no artigo 5º da nossa lei diz que o horário de trabalho do Bombeiro Civil veja bem, aí eles colocaram um asterisco e disseram que poderá ser, ou seja, eles estão interpretando que poderá, né, ou pode, entendeu? Quer dizer que eles dizem que o ED é uma imposição, tá impondo, não pode, a lei não pode impor que é esse horário, que tem que ficar mais, digamos, abrir o espaço, não? Então eles mesmos interpretaram que poderá. Agora imagina, quem pode fazer isso? A interpretação de lei federal? Somente o Supremo. Somente o Supremo. Como é que faz? Me explica. Me dá essa explicação. É difícil, né? É difícil. Então veja, e pior de tudo é a nossa convenção. Aliás, de falar em convenção, me fala aí o que está falando da convenção coletiva em relação aos brigadas. Vamos ver. Vai, fala aí. Pessoal, vamos lá aqui, ó. O pessoal criou aí mais essa nomenclatura. Eu falo o seguinte, sabe? Você pode criar o que você quiser dentro dessa supremacia aí, né, Limas? Só que o que acontece? O difícil é ser reconhecida pela lei e também ser reconhecida pelos contratantes. No nosso caso, Bombeiro Civil Florestal não existe lá no ICMBio. Nem no IBRAM. Não, isso é verdade. No IBRAM. O contrato de trabalho do IBRAM, do Instituto Brasileiro Ambiental, é brigadista florestal, brigadista. Chefe de esquadrão, chefe de brigada. E o edital de contratação do ICMBio é agente temporário ambiental. Fora isso, está errado. Então isso para nós aqui de Bombeiro Civil Florestal Líder, Florestal Mestre, que olha o salário do bombeiro, quase R$9.000 aqui, isso não diz respeito a nós. Eu não sei aonde que está sendo contratado esse pessoal aqui. Qual é a empresa que contrata o pessoal? De R$9.000? Qual que é o salário? Quem que está contratando? Né? Interessante saber isso, né? Porque o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que isso vai ser feito para nós, brigadistas. Não, isso aqui não é feito para nós não, pessoal. Nós ganhamos salário mínimo, somos contratados pelo ICMBio como agente temporário ambiental. Eu sou um ATA. E o IBRAM é um salário um pouco melhor, mas é brigadista. Deixa eu te falar a respeito disso aí. Veja bem, quando logo da nossa lei sancionada pelo presidente da República, eu questionei isso, mas eu puxando para o bombeiro florestal e não brigadista. Certo. O que eu fiz? Eu entrei com um pedido, com um ofício ao ICMBio. E aí eu vou te dar a resposta do que aconteceu. Eu entrei com esse pedido para o ICMBio para que eles contratassem o Bombeiro Civil e
no sentido, colocasse a nomenclatura bombeiro civil e não brigadista. O que aconteceu com a resposta? Eles mandaram para a AGU me responder. Eles me responderam o seguinte: ora, se a lei dos bombeiros civis, que é a 11.901 nossa, ela diz que em qualquer situação, inclusive também até discordo, eu concordo com eles e discordo da nossa lei, que houve esse equívoco onde quando trabalha em conjunto a corporação militar e o bombeiro civil, a autonomia total fica a critério do bombeiro militar. Eu até discordo isso porque é o seguinte, porque civil é civil e militar é militar. Sim. O que poderia fazer era não impor. Trabalhar, eu concordo, até porque eles têm toda a estrutura. Mas impor não. Tá impor, aí sim é impor através de uma lei. Inclusive tá ilegal, ali sim é inconstitucional, porque trata de órgão do Poder Executivo do Estado, é aquilo que eu falei agora há pouco. Então o órgão do Poder Executivo do Estado, ele não pode sobrepor a uma profissão que ela foi regulamentada a nível nacional. Isso não existe. Já pensou? Exatamente. É o porte mijar no cachorro. Exatamente. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Desculpa, mas é isso. Agora, aí eu, antes de concluir a fala, eu vou até citar um exemplo. A polícia militar, ela regula o vigilante? Não regula. Quem regula o vigilante é a Polícia Federal. Logo, a Polícia Federal, ela é um órgão do Poder Executivo do Estado Federativo. Ou seja, ela é uma instituição federal. Sim, aí sim é uma coisa. Agora, a Polícia Militar que é do Estado, então ela não tem essa autonomia de regular. Ela respeita, ela não coloca normas técnicas, não coloca nada. Por quê? Porque sabe que não pode usurpar a competência do Congresso Nacional. Você entendeu? Isso chama-se usurpação de competência. Então, o bombeiro militar já faz isso natural, entendeu? Já faz essa usurpação de competência. Onde ele tenta regular, ele regula, ele impõe, ele manda retirar as nomenclaturas das camisas de bombeiro civil. Eles impõem, isso é ilegal. Cadê o nosso sindicato que não bate em cima disso? Entrou com a ação, mas fica por isso. Então, assim, essas questões do ICMBio, a resposta foi o seguinte, que o ICMBio, sendo um órgão do Poder Executivo Federal, que ele na verdade ele é federal. É uma autarquia, né? Do governo. Exatamente, né? Uma autarquia inclusive. Ela sendo autarquia, ela é federal, autarquia federal inclusive. Então o que acontece? Me respondeu dizendo que não poderia, porque o corpo de bombeiro não tem autonomia sobre uma autarquia. Exatamente. Foi isso que me responderam. E eles não responderam errado. Foi claro, eles estão corretíssimos na resposta deles. Então, foi nesse sentido. Eu pedi para cancelar a portaria na época que contratava, porque estava contratando por um salário mísero, muito baixo. Continua a mesma coisa. Sim. Então a minha intenção na época era para que melhorasse o salário. Né? Melhorar. Porque o que diz a legislação federal relacionado a sindicato, em relação à profissão? Toda base, por exemplo, todo estado, ele tem um piso salarial, né? Então, na base territorial do Distrito Federal, tem que ter um piso só. Não pode ter dois ou três. Pode ter dois ou três? Pode, mas acima do piso normal. Acima do piso, o piso é o básico. Exato. Acima pode ter 200. Exatamente. Mas abaixo não. Aqui é o contrário. O nosso sindicato, infelizmente, não faz o seu papel em relação a isso, a brigar por isso, entendeu? E se faz, é pouco, entendeu? Se faz, é pouco. Por quê? Porque ainda existe a disparidade de salário no Distrito Federal. A Constituição diz que não pode haver 2 salários na mesma base territorial, que só tem que ter um. Então, por que tem que ser o brigado? Quando eu tentei, foi nesse sentido. De melhorar o salário, o salário, para que fosse colocado o salário no mesmo padrão do nosso.
mas a resposta não foi das melhores e foi a correta. A correta, porque é justamente o que ele falou, a autarquia do governo federal. Exatamente. Então eu achei interessante isso, entendeu? Então hoje eu não discrimino, não. É óbvio que se eu puder, e eu falo claramente, se eu puder, Trindade, ajudar naquilo que for necessário, isso aí, a gente ajuda. Mas se também, dentro do sindicato ao qual eu pretendo entrar, se puder trazer vocês para aumentar o salário também e fazer alguma coisa a mais, não adianta ficar querendo colocar isso aí bonito. Um salário de 9 mil, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Entendeu? Eu acho que aí é um sonho bonito. Demais, né? É um sonho bonito. É um sonho bonito. Mas infelizmente é isso. Então veja bem. Abre-se brechas para tudo. Inclusive, a nossa lei, ela diz que o horário de trabalho é 12 por 36. Só que hoje na convenção já tem intermitente, o que eu não concordo, porque o intermitente, eu sempre bato nisso, o intermitente ele foi feito para aquela profissão que ela não tem um horário definido. Não para o bombeiro civil que já tem um horário definido, é 12 horas de trabalho por 36. Sim. Então não tem que colocar isso. Colocaram, abriram brecha. Outra situação que abriram brecha na nossa legislação, eu vou te falar aqui, é interessante para tu ver como o nosso sindicato, ele não se preocupa muito com isso. Ele se preocupa em o seguinte, abrir brecha. Olha aqui, isso aqui não foi votado. Não foi votado. Então, o que é votado nas assembleias é só o mínimo que é mostrado também. Só mostra o mínimo. Uma convenção coletiva como essa aqui, poucos têm a convenção coletiva. Ela nem no site é colocada. Deveria. Deveria. O documento deveria estar lá para todo mundo ver. É um documento nosso. Então, veja bem. Se você analisar, ó, aqui a jornada de trabalho, aqui, ó, eles colocam aqui o seguinte, que o nosso horário, aí eles colocam o início correto, ó. Só para me dar uma lida aqui, que eu quero deixar você falar também. A jornada de trabalho dos empregados da categoria profissional é de 12 horas por 36, e 12 horas de trabalho e 36 horas. E 36 horas de descanso, num total de 36 horas semanais, nos termos da Lei 11.901 de 2009, ficando convencionado que as empresas preferencialmente fixarão o horário de 7 às 19 e das 19 às 7 para a prestação de serviço de bombeiro civil. Aí ele abre uma aspa aqui, ó. A brecha. Ressalvada a necessidade do serviço. Pronto, aí abriu a brecha, acabou. Vai botar aquilo que achar melhor, convém e se lasca o trabalhador. Aí, nesse sentido. É assim mesmo. Então, é complicado, gente. É complicado para vocês, no caso, nós, os bombeiros civis. Nós temos que rever toda a estrutura da convenção coletiva. Fundamental isso aí, fundamental. Exatamente, porque aqui tira direitos. Nós também temos que rever toda a estrutura do estatuto. O estatuto, ele não deixa os trabalhadores, por exemplo, votarem para a escolha da nova diretoria. Como assim? A não ser com 1 ano de filiado. Ah, tem essa ressalva. 1 ano de filiado para poder você votar e 2 anos para você ser diretor. Eu, assumindo o sindicato, vou retirar o seguinte: você, para votar, no mínimo você vai ter que ter filiação. Filiou, já está apto a votar. Filiou, já está apto. Eu acredito que sim, né? Num quesito de diretoria, eu até vou colocar uma aspazinha aí. Da diretoria, eu concordo que você tem que ter o mínimo de tempo necessário para você concorrer à diretoria. Senão, vai ter pessoas que vão usar somente pessoas, vamos dizer assim, contratam. Pessoa fala, não, eu quero esse que eu vou contratar para ser o meu diretor. Então, eu vou contratar ele. Então, vai ter pessoas que não têm qualificação nenhuma e vai querer ser diretor. Para estar lá, apenas para estar lá, exatamente. Né? Então nós lutamos pra caramba, igual a nossa instituição lutou para organizar a profissão do Distrito Federal, e quem está na diretoria? Pessoas que nós
imaginávamos, né? Caiu de paraquedas lá. Então, eu concordo que nós vamos ter que colocar um tempo necessário para diretor. Mas para votar, não. Para votar, filiou, votou. É isso que nós queremos. Então é isso, Trindade. Essas questões aqui são realmente lamentáveis, cara. Eu sei que você também passa por esse tipo de situação. Nós passamos por várias, Lima. Ano passado mesmo lá, ó, quando tiraram, no primeiro semestre, tiraram a pele lá de dentro que regulamentava a nossa profissão. O Júlio César, o deputado Júlio César, a gente colocou e retirou em 48 horas. No segundo semestre, a Érica Cocai também colocou, retirou. E, cara, foi muito impressionante porque a gente viu assim, cara, o que está acontecendo? Por que não vai? Nós entendemos por que não vai. Tem muitas outras... Nós estamos vendo a pontinha do iceberg, né? Então, agora com a associação, olha, nós vamos fazer o lançamento da associação aqui, viu? Positivo. Vamos fazer o lançamento da nossa associação. Fique à vontade. Né? Queremos reunir o máximo possível de brigadistas aí num local pré-determinado para nós comemorarmos. É motivo de comemoração, sim, a Associação dos Brigadistas Florestais aqui no DF. Fique à vontade, vocês estarão... Ó, que todos venham, não tem problema. A gente dá um jeito aqui, entendeu? Eu vou estar aqui e garantirei para vocês a fala daquilo que vocês vão lutar e estão lutando. Em relação ao projeto, ao PL, eu vou te dar uma luz em relação ao que aconteceu o nosso PL. Nós colocamos ele para andar em 91. Em 89, 90, em 90 ele foi elaborado, foi feito um esboço, ao qual eu participei desse esboço do projeto, né? E esse esboço ele foi apresentado para 2 deputados e um deles não aceitou, mas o deputado federal Augusto Carvalho, que nós consideramos o pai da profissão, ele acatou o nosso pedido e protocolou ele refez o esboço, né? Transformou em projeto de lei e esse projeto ele ganhou um número, logo que foi protocolado na Câmara Federal, ele ganhou o número de 2084, entendeu? Então esse ficou o número do projeto, PL 2084, no ano de 1991. Então ele começou a tramitar dali, em 1991. Ele tramitou, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, ele tramitou, Trindade, 17 anos. Botou a 12 na correria aí, pô. Foram 17 anos, mas isso, 17 anos, só tramitando lá. Ele ia, voltava, engavetava, ia, voltava, engavetava, até que um dia nós conseguimos um parceiro forte, que foi o Tadeu Filipelli. Tadeu Filipelli. Inclusive, para você ter uma ideia, a primeira passeata a nível Brasil da profissão, eu fui um dos que ajudou a organizar. A primeira passeata, a primeira luta mesmo para desengavetar o nosso projeto foi feito por nós. Aliás, eu tenho uma participação desde o esboço até a retirada da gaveta, através de uma associação. Isso. Foi uma associação que deu a luta, que iniciou a luta. Aí, Lima, isso a gente quer, fortalecer para as coisas acontecerem. Você está entendendo? Entendo. Então a associação, ela que deu o andamento. Foi através dela que nós retiramos da gaveta o projeto, e esse projeto retornou para tramitar. E aí, quando foi em 2009, quando já era o presidente, que é o atual presidente Lula, foi ele que sancionou. Ele que sancionou a lei, 11.901. Isso, no dia 12 de janeiro de 2009. Que orgulho, hein, velho? Bom demais. Pois é, e graças a Deus eu tenho, inclusive, o esboço, né? A cópia do esboço. Na verdade, é o esboço oficial, original, né? Mas a gente trata de cópia porque ficou lá na Câmara o que foi refeito, né? Então eu tenho ele. Esse, inclusive, eu quero colocar na sede do sindicato, lá, num vidro, né?
Preciso, vou fazer isso lá. Precisa. Mas, enquanto isso, ele não me pertence, ele pertence à categoria. Exato. Porém, eu não posso entregar na mão de quem não tem conhecimento, ou seja, que não fez nada pela profissão, entendeu? Que é o de paraquedas, né? Exatamente, entendeu? Não vou deixar. Mas é isso. Trindade, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Passa rápido, né, Lima? Passa rápido, né? Você quase nem fala, deixa só eu falar, eu já falo muito. Mas aqui nós estamos aprendendo, é bom demais. Entendeu? E quando nós estivermos agora, nós queremos ter mais contato aqui, porque o Brasil está vendo a gente, o Brasil está falando, está comentando sobre isso, é muito importante para nós. Então, nesse próximo bimestre agora, no terceiro bimestre, nós estaremos aí fechando as cadeiras, né? Tivemos que fazer uma revisão lá das pessoas, né? Enfim, a associação vai estar saindo, nós vamos fazer o lançamento aqui. Isso para nós é um marco, que nem o Lima acabou de falar. Através de uma associação vocês conseguiram tudo que tem hoje. Exatamente. Então nós queremos seguir o caminho correto. Então a associação está chegando para fortalecer todos os brigadas aí pelo Brasil, sabe, Lima? Muito bom, cara. A luta não foi fácil, não. Eu acredito. Pois é, e aí você sabendo disso, você vai saber o caminho a trilhar, porque nós trilhamos por alguns lados que não era para ter trilhado, e até acertar. E aí, com o nosso apoio, obviamente, vocês podem ter certeza que vão atingir mais tranquilo, porque vai ter uma forma melhor que já passamos para isso. Exatamente, né? Vai ser um espelho para nós. Exatamente. Um espelho para nós. E é isso, cara. Vamos aqui. Eu tenho aqui uma questão aqui que a gente fala sempre no final de todo o programa, né? E aí eu tô agora nessa missão de tratar. Mas eu quero dizer para você que aqui está aberto para qualquer momento que vocês chegarem aqui para adentrar, para falar direcionado aos nossos guerreiros irmãos. Né? Nós aqui agradecemos pelo espaço, sabe, Lima? Pela oportunidade de poder falarmos. E vamos ter muitas outras coisas para falar também no decorrer aí do andamento do processo. Muito bom. Então vamos lá para o nossa dia 27 de julho hoje, né? 27. Então tá, 26 aliás de julho. Vamos falar sobre sempre a gente tem uma palavra para a gente falar, muito importante. Para nossos amigos, nossos irmãos. Aí hoje, dia 26 de julho, diz o seguinte, uma palavra: o confessionário é a ambulância onde se cura os corações feridos. É a cruz vermelha das almas. É muito interessante essas palavras, né? Eu acho bonito isso, né? Um cristão torturado faz seu exame de consciência antes da confissão. Depois se confessa com angústia e ouve o que diz seu confessor. Você esqueceu algo muito importante. Não sei bem o que é, mas parece que sim. Sim, você esqueceu. Esqueceu de confessar sua falta de confiança. São umas palavras muito bonitas. São coisas assim que a gente deseja, que você tenha confiança naquilo que você faz. Você, Trindade, que tenha confiança no que você vem fazendo, que você vem lutando. Confiança que você passa para os seus amigos. Essa é a confiança que nós devemos ter sempre. Assim como eu tenho confiança no que amanhã vai ser melhor que hoje. Com certeza, né? Porque nós cremos que Deus está no nosso caminhar, no nosso olhar, no nosso falar. Então, é muito importante que nós tenhamos confiança no que nós fazemos, no que nós nos propomos a fazer. E você se propôs aqui a vir hoje dar sua contribuição para os bombeiros florestais, os brigadas florestais que estão te acompanhando. E a única coisa que a gente pede é para que as pessoas entrem em contato com a gente, né? Deixa o seu like lá. Divulguem. Toda quarta aí, ó. O programa tá no ar, né? Exatamente, quarta-feira às 20 horas. Eu quero que você deixe a palavra para todos nós, para os bombeiros, seja florestal, seja civil, seja o que for. Mas é uma irmandade.
queria que você deixasse o seu boa noite. Pessoal, mais uma vez agradecer pela oportunidade, não canso de agradecer, a oportunidade de viver, né, Lívia, de estar vivo, poder fazer a diferença todos os dias, a cada momento, na sua casa, no seu trabalho, na sua equipe. Dizer que nós trabalhamos numa profissão de risco, né, Lívia? Então que todos mantenham sempre a segurança em primeiro lugar para retornar aos seus lares, tá? Uma boa noite para todo mundo e nos vemos na quarta-feira que vem. Positivo, meu amigo, muito obrigado. Você pode ter certeza que você será muito bem-vindo sempre que você quiser. Esteja à vontade. Você sabe que aqui as portas estão sempre abertas para você. Ótimo. E para todos aqueles que quiserem, né? Aqui nós somos uma porta, a porta do coração. Porta do coração. Ela está exatamente. sempre estará aberta para todos. Então, eu quero falar para os senhores que nos próximos programas sempre vamos falar de alguma coisa que não está correto dentro da nossa convenção coletiva, né, que nós achamos que não é legal. E aí também quero dizer para vocês, meus amigos, sobre o nosso informativo, né, que ele está sendo divulgado, está sendo entregue nos postos, né, e vocês, eu peço àqueles que receberam que não rasguem, porque isso aqui, Trindade, é caro. É caro, Entendeu? É caro. Isso aqui ninguém, a não ser a nossa instituição, bancou. Entendeu? Então assim, ninguém nos ajudou a bancar, a não ser a nossa instituição. Ainda não temos esse apoio, mas com certeza teremos daqui uns dias. Com certeza. Galera, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Divulguem o nosso programa e falem que nós temos essa força para defender os nossos interesses. E é isso. O Radar 901 vai estar sempre à disposição de todos que quiserem. Muito obrigado a todos vocês e até quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos e até a próxima. Até mais, galera.